Olá, você está no Universo da História. Bem-vindo! Esteja aqui conosco, dê uma olhada nos nossos vídeos, repasse lá nosso playlist, dê uma olhadinha nos vídeos que temos. Temos assuntos bem interessantes para você vai curtir, tenho certeza. Veja, estamos aqui sempre discutindo um tema com outro com você a respeito de atualidades, a respeito de cultura de maneira geral, história, sempre debatendo temas de certa relevância. E hoje eu queria conversar com você a respeito de um tema às vezes pouco discutido e um daqueles temas que às vezes você não viu na escola, que é um dos aspectos que nós debatemos aqui. Às vezes, certos assuntos que não foram vistos na escola por você e que às vezes não se tem um conhecimento maior. Bem, antes disso, quero fazer aquele convite que sempre faço. Venha conhecer o nosso curso de História, venha dar uma passada por aqui, entre em contato comigo, com a professora Viviane, a coordenadora do curso, venha dar uma olhada. E, por favor, dê o like ali, compartilhe com seus amigos e se inscreva, esteja conosco em todos os vídeos. Veja, eu queria conversar com você a respeito de um historiador muito conhecido chamado Le Goff, né? Ele é um dos maiores historiadores, principalmente do período medieval. E ele, em um dos seus livros, escreveu uma frase muito importante e muito interessante para a gente compreender o mundo ocidental em que nós vivemos. Ele escreveu a frase: o Ocidente medieval nasceu das ruínas do mundo romano. Vou repetir para você. O Ocidente medieval nasceu das ruínas do mundo romano. Inclusive, estou lendo para ter bem certeza de dizer para você a frase exata. E foi escrita, está lá na primeira linha de um dos capítulos, de um dos livros de Le Goff, quando ele fala sobre o surgimento do mundo ocidental em que vivemos. Mas o que Le Goff quis efetivamente dizer com isso, né? Nós temos aí dois sentidos importantes. O que você pensa logo quando eu falo para você em ruínas? Você pensa, em certos termos, em terra arrasada, né? Em terra destruída, aonde sobre aquela terra arrasada, aquela terra destruída, você vai construir algo novo, né? Das ruínas que estão ali, que não tem como se aproveitar, você vai criar algo novo. Esse é o primeiro pensamento que nos vem, como se o mundo romano tivesse sido demolido, destruído, esgotado, esquecido, abandonado, e dali vai surgir algo novo. Mas não é bem assim, e não é bem essa ideia que Le Goff quis colocar, né? Le Goff justamente vai tentar nos dar a ideia que estas ruínas não são apenas aquilo, não se refere apenas àquilo que foi destroçado, aquilo que foi destruído, mas aquilo que vai servir de alicerce para o que virá, né? Então, estas ruínas vão servir de alicerce, de ponto de apoio para a construção da nova sociedade medieval que virá, né? Então ela vai se basear sobre as ruínas romanas, isto é, sobre a cultura romana, sobre a língua romana, sobre as instituições romanas, sobre estas ruínas é que teremos a formação da nova sociedade medieval que está surgindo. Porque aqueles povos que virão, os chamados povos germânicos, principalmente os povos germânicos, que virão e que acabarão tomando o Império Romano, principalmente o Império Romano do Ocidente, porque lembre-se, o Império Romano foi dividido em dois lados pelo imperador Teodósio, ali por 395 depois de Cristo. Ele faz uma divisão do Império Romano em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente, ele irá ainda sobreviver por 1000 anos, né? Por todo o período da Idade Média, o Império Romano do Oriente, que nós iremos chamar de Império Bizantino. Mas o Império Romano do Ocidente, este vai acabar desaparecendo sob o impacto
principalmente, não somente, mas principalmente das invasões bárbaras, né? Das invasões dos povos bárbaros, principalmente os germânicos. Mas estes povos germânicos, estes povos bárbaros, muitos deles eram profundos admiradores da cultura romana, né? Tinham os romanos como o povo civilizado, a cultura greco-romana. E muitos deles vão se utilizar das instituições da cultura romana, muitos deles, inclusive, irão adotar o latim, a língua romana, né? Alguns desses povos, por exemplo, serão os visigodos, que irão se localizar na Península Ibérica. Outros desses povos, por exemplo, serão os francos. E aí vai, alguns dos povos de origem germânica que irão se aproveitar da cultura romana e se sentirem como os continuadores de Roma, como aqueles que seriam os herdeiros de Roma. Nesse sentido, estes povos preservarão a cultura grego-romana, mesmo depois que a Igreja Católica se estabelecer como instituição, essa própria Igreja Romana, essa Igreja Católica Apostólica Romana, e o próprio nome está dizendo, vai se utilizar até dos próprios filósofos gregos, por exemplo. Santo Agostinho vai se utilizar de Platão. São Tomás de Aquino vai se utilizar da lógica aristotélica, né, para constituir aquilo que nós chamamos de filosofia cristã. Então é muito importante nós compreendermos como toda a cultura greco-romana ela foi preservada e chegou até os nossos dias atuais. O próprio direito romano, né, a obra-prima dos romanos. E por que eu digo obra-prima? Porque a partir do direito, da noção de direito, os romanos puderam estabelecer normas, procedimentos que valeriam para todo o império. Lembrem-se da extensão que o Império Romano teve, da grande extensão que o Império Romano teve, indo, por exemplo, no seu auge, do sul da Inglaterra ao Oriente Médio, de todas as regiões que margeavam o mar Mediterrâneo, né, na Europa até todo o norte da África, um dos maiores impérios que já existiram, tanto que os romanos irão chamar o Mediterrâneo de Lagum Nostrum, o nosso lago, ou Mare Nostrum, o nosso mar, porque todas as terras ao redor estavam na posse de Roma. E como controlar todas essas regiões, administrar todas essas regiões, com costumes, com tradições diferentes, como viver com um barulho destes, né? Aí Roma estabelece a noção de direito, a obra-prima dos romanos. O direito, e ainda com o mais bonito, digamos assim, do que eles construíram, a noção de direito público e direito privado. Quando eles estabeleceram isso, eles normatizaram a vida dentro do império. Porque a partir daí você terá as noções de direito público, isto é, a tua relação com o Estado, os teus deveres e direitos em relação ao Estado, mas também estabeleceram o direito privado, o direito público, as relações suas com o Estado, mas também o direito privado, a noção de direito privado, a relação entre os indivíduos, entre os cidadãos. Aquilo que a gente diz, a grosso modo, de aonde começa o direito do outro, aonde começa a liberdade do outro e termina a minha liberdade, o meu direito. Estas relações estabelecidas. Quando os romanos fizeram isso, fizeram a sua obra-prima. Estabeleceram normas e procedimentos que valeriam para todo o império. Tão importante que foi preservado
pelos povos que dominaram Roma, que depois levaram adiante. Napoleão usou o direito romano em seu Código Napoleônico. Antes dele, Justiniano usou, o grande imperador bizantino, antes dele, ali pelo século VI, né? Depois, mais adiante, na história, nós teremos, por fim, este direito romano chegando às nossas universidades. Ao você entrar num curso de direito, um dos primeiros livros que serão colocados para você ler será o Direito Romano, porque lá já havia sido estabelecida a noção de direito público e direito privado. Dentro disso, nós podemos entender o que Legoff nos disse. A partir desses resquícios de Roma, dessas contribuições de Roma que chegaram até nós. Então, aí é possível entender. Repito, vou até ler para repetir correto. O Ocidente medieval nasceu das ruínas do mundo romano, mas não apenas da terra arrasada, mas sim dos alicerces que sobraram para construir a sociedade que viria adiante, a sociedade ocidental do mundo em que vivemos hoje, né, no mundo do Ocidente, e que, de certa forma, foi para todas as outras regiões, porque aos países europeus saírem nas grandes navegações e conquistarem outros territórios, como na América, África e até Ásia, estariam levando a cultura europeia, e não só a cultura europeia, a cultura romana, a cultura clássica, greco-romana. Beleza? Espero que você tenha gostado. Esteja conosco, por favor, dê seu like, é importante para nós. Nos ajude, dê seu like. E, não esqueça, até o agora também é história. Tchau, tchau!